Fala moçada! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, onde você vai aprender a como fazer o arredondamento por excesso e defeito. Alguns alunos ainda têm uma ligeira dificuldade a arredondar por excesso ou defeito. Mas nesse vídeo você vai aprender com explicações detalhadas a como calcular. Então, se você ainda não é inscrito, já se inscreva, porque você vai aprender tudo direitinho. Então, sem mais demoras, vem para o vídeo. Pegue seu bloco de anotações e faça seus apontamentos. Arredondamento é uma estratégia que a gente utiliza quando não quer usar a várias casas decimais. Então, se eu tiver um número com muitas casas decimais, eu posso aplicar a regra do arredondamento a fim de ter poucas casas decimais. Tudo bem? E, geralmente, nós podemos arredondar por excesso ou ainda podemos arredondar por defeito. Ele funciona da seguinte forma. O arredondamento por excesso ele é feito quando nós temos um 5, 6, 7, 8 ou um 9. Então, sempre que eu tiver um número igual a 5 ou maior que 5, eu devo arredondar por excesso. Já o arredondamento por defeito, ele é feito quando eu tenho um número igual a 1 até o 4. Tudo bem? Temos aqui 4 exemplos para que a gente aplique o arredondamento por excesso e arredondamento por defeito. Vem comigo. No exemplo A, eu tenho 3,67. Eu tenho duas casas decimais. Vamos dizer que eu quero apenas ter uma casa decimal. Então, se eu quero ter uma casa decimal, eu vou ter que arredondar este 6 aqui. Tudo bem? Querendo arredondar o 6, eu vou ter que olhar para a casa à direita do 6. Este número 7 faz parte destas casas aqui do arredondamento por excesso. Então, por ser um número maior do que 4, a gente vai arredondar por excesso. Ou seja, neste 6 a gente vai aumentar 1. Então, eu vou ter o 3,7. Tudo bem? Quer isso dizer que, se for para arredondar por excesso, 3,67 é aproximadamente 3,7. Tudo bem? No exemplo B, eu tenho 11,364. Suponhamos dizer que eu também queira apenas uma casa decimal. Tudo bem? Eu quero apenas uma única casa decimal. Então, eu vou ter que olhar a casa que vem após ao 3. Após ao 3, eu tenho 6. E 6 é maior que o 4. Quer isso dizer que eu vou ter que arredondar por excesso. Então, eu vou repetir o 11, vou repetir a vírgula, e este 3, aumentando 1, ele vai ser igual a 11,4. Você sempre vai aumentar a uma unidade quando for para arredondar por excesso. Tudo bem? No exemplo C, eu tenho 9,692. Bem, no exemplo A e B, nós queríamos uma casa decimal. Neste exemplo, vamos querer duas casas decimais. Como é que fica, Kevin? Se eu quero duas casas decimais, eu vou considerar o 69. Então, eu vou olhar no número 9. Quem é o número que vem a seguir ao 9? É o 2. E se você olhar aqui, o 2 faz parte do defeito. Quando o número for inferior a 5, você vai ter de, no caso, desconsiderar este e permanecer o resto. Então fica 9,69. Deu para compreender? Vem no exemplo D.
No exemplo D, eu tenho 0,64.023. Se eu quiser apenas duas casas decimais, que é o 64, eu vou olhar no número que vem a seguir ao 4. E é 0. O 0 é menor do que 5. Então eu vou permanecer 0,64. Você conseguiu compreender como fazer? Vem comigo e vê um outro caso. Ao fazermos o arredondamento, se a gente tiver um número 5 seguido de zeros, nós só aumentamos se o número for ímpar. Tudo bem? Se o número for par, ele permanece. Então, vamos lá dizer que aqui eu tenho um número 5, esqueci-me de colocar, seguido de zeros. Então, se ele tiver um 5 seguido de zeros, nós só vamos aumentar se o número for ímpar. No exemplo A, eu tenho 4,3500. Repare que eu tenho aqui um 3. E aqui eu tenho um 5 seguido de zeros. O que eu posso fazer? Eu sei que quando eu tenho um 5 a 9, eu posso arredondar por excesso. Então, este número é ímpar, então eu vou arredondar por excesso. Como é que fica? Ele vai ficar o 4,4. Tudo bem? Relembrando que, se eu tenho um 5 seguidos de 0, eu aumento se o número for ímpar. E no caso, o 3 é um número ímpar. Tudo bem? Bem, no exemplo D, eu também tenho 6,7500. Este 7 também é um número ímpar, concorda? Então, eu arredondo ele por excesso, pois este número é maior do que 4. Então, eu vou ter aqui como resposta o 6,8. Deu para compreender? Bem, então, se eu tenho um número 5 seguido de zeros, se o número for par, o que acontece? Ele permanece. Então, vem, eu tenho aqui 81,4500. Repare que o 4 é um número par. Então, se ele é um número par e tem após ele um 5 seguido de zeros, o que acontece? Ele permanece. Então, eu vou ter aqui 81,4. Só isso, Kevin? Sim, só. Você compreendeu? Sim? Vem no exemplo C. No exemplo C, eu tenho 1,65.007. O que acontece aqui, Kevin? Ele permanece ou aumenta? Ele vai aumentar. Mas por que, Kevin? Aqui tem um 5 seguido de zeros e o 6 é um número par. A gente vai aumentar porque aqui temos um 7. O 7 é diferente de 0. Então, pelo fato de aqui ter um 7, a gente vai aumentar. Então, eu vou ter 1,7 como a resposta final. Temos aqui mais 4 exemplos. E nestes exemplos, a gente vai arredondar de decimal para inteiro. Relembrando que a gente pode arredondar por excesso ou defeito. Vimos nesta aula que você pode arredondar por excesso quando os números forem de 5 a 9 e arredondar por defeito quando os números forem de 0 a 4. Então vem no exemplo A. Eu tenho 6,7. 6,7 é aproximadamente 7. Por que 7, Kevin? Porque após a vírgula nós temos um número maior do que 4. Este raciocínio de decimal para inteiro, ele serve muito para quando a gente está a arredondar os valores encontrados nas nossas provas. Os alunos às vezes dizem, né? Professor, arredonda aí a minha nota. Então, 6,7 é aproximadamente 7. Arredondamos aqui por excesso.
Na linha B, eu tenho 3,5. E quando nós temos um número desde 5 a 9, a gente arredonda por excesso. Então, 3,5 é aproximadamente 4. Deu para perceber? Vem no exemplo C e D. No exemplo C, eu tenho 7,4. Quando a gente tem de 4 a 0, a gente arredonda por defeito. Então, 7,4 é aproximadamente 7. Tudo bem? Vem. Aqui eu tenho 4,12. Relembrando que a gente está a arredondar de decimal para inteiro. Então, sabendo que tanto o 1 quanto o 2 estão nas casas que arredondamos por defeito, o 4,12 nada mais é do que apenas o próprio 4. Você conseguiu compreender? Esta foi a nossa videoaula sobre arredondamento por excesso e por defeito. Eu espero que você tenha compreendido direitinho, que suas dúvidas tenham sido eliminadas e que você possa arrasar nos seus estudos. Se você já achou esta aula interessante, já curta este vídeo, se inscreva aqui no canal para fortalecer a este projeto. O meu muito obrigado a si que já é inscrito e é fiel ao nosso canal. Aproveite dando uma olhada nas outras videoaulas para que você possa aprender mais a outros temas matemáticas. Eu espero por si na próxima videoaula. Sou Martin Kevin. Hasta la vista.